Opa, caraca, isso aqui tá muito bom, hein? Mas eles me deram um tema que já me pegou muito, que é ser um blogueirinho. Não sei se vocês já escutaram isso, porque quando a gente começa a entrar nas redes sociais, quando a gente começa a trabalhar nossas redes sociais, a fazer stories, a fazer reels, gravar vídeos, as pessoas falam, pelo menos eu escutei. Tá muito blogueirinha, hein? Tá muito blogueirinha, hein? Eu quero saber de vocês que estão aqui comigo, Paula, Prix, Darlene, Paloma, Bedalu, todo mundo que está aqui comigo, me conta se vocês também já escutaram isso, de que vocês estão muito blogueirinhos porque começaram a fazer stories, vídeos e reels e começaram a botar a cara na internet. Porque eu escutei muito isso. Mas sabe o que eu parei para pensar? Sabe de quem eu estava escutando isso? Não estava escutando isso dos clientes. Eu estava escutando isso da família, eu estava escutando isso dos amigos. E a família e os amigos, na verdade, não estavam nem falando isso por mal. Eles estavam falando isso no sentido de brincadeira, de zoação, mas a gente que está escutando acaba tomando aquilo como algumas verdades. Não, a Bedalu botou aqui, sim, muito. A gente escuta muito isso. E é difícil entender esse padrão de até onde eu estou sendo blogueirinha, até onde eu estou compartilhando meu conteúdo. A Paula falou, escuto muito, nem ligo. Paula, vou te falar que eu ligava. E eu fazia 10 mil stories para postar um. Se vocês verem, é porque não dá para ver, né? Graças a Deus. Mas se vocês verem meus primeiros stories, era engraçado que, inclusive, a família botava assim, esse stories você ficou com a boca torta. Nesse stories você ficou vesga. E eu ficava assim, meu Deus, é agora, o que eu faço? Mas só com a persistência, só com o treino, com a técnica, com a prática que a gente vai mudando isso. E eu comecei a ver que esse blogueirinho não era um sentido ruim da palavra. Não era para gente ficar com crenças negativas em relação a isso. Sabe por quê? Porque no final das contas, os blogueirinhos estão vendendo. Os blogueirinhos estão se conectando com os seus clientes. Trazer até um assunto político, os blogueirinhos estão aparecendo e construindo audiências maiores do que nós empreendedores, muitas das vezes. Então, por que não também aprender com esses blogueirinhos? Por que não também estudar esse mercado de blogueiros e ver o que esse mercado tem de positivo que eu posso adaptar para o meu negócio? O que esse mercado faz que também talvez não faça sentido para mim, que eu não vou usar no meu negócio? E não é ser blogueirinho, mas, como a gente fala em todas as consultorias, pessoas se conectam com pessoas, pessoas compram de pessoas, pessoas se aproximam de pessoas. E hoje, mais do que nunca, o próprio Grossi, o Lucas, que estava aqui com a gente, eles falam muito isso. E as pessoas querem saber quem está por trás da marca, qual é o empreendedor que está por trás do negócio. Hoje nós sabemos quem são os líderes, os mentores dos grandes negócios. E nós compramos também a autoridade dessa pessoa. Então, eu quero que vocês façam uma reflexão. Ó, a Prix colocou aqui para mim. Paloma botou, os blogueiros influenciam. Exatamente, Paloma. E os blogueiros influenciam, inclusive, gerações. Os blogueiros influenciam hábitos de consumo. Por que não também influenciar positivamente os nossos clientes, Prix? Passei por uma com uma amiga que ela ficou puta comigo. Só brinquei com ela e ela não entendeu. E falou que as redes sociais, as pessoas, estão muito sem limite. Eu acho que a galera está muito melindrada. Concordo com você que a galera está muito melindrada e a gente precisa prestar atenção nisso. Nós temos que prestar atenção nos dois pontos. Por quê? Nas redes sociais costumam seguir os julgamentos, né? São os famosos haters. Porque nem sempre, nem todo mundo vai estar de acordo com o meu conteúdo, ou com o que eu falo, ou com os meus hábitos, ou com os meus costumes. Mas essas pessoas e eu não temos o direito de criticar as pessoas que têm hábitos e costumes diferentes, simplesmente por achar que estou blindada por estar atrás da tela de um computador ou de um celular. Muito pelo contrário, o respeito precisa ser maior ainda, porque nós não sabemos o quanto estamos influenciando
com determinados tipos de ataques que nós fazemos nas redes sociais. Então, se quiser fazer um comentário, faça um comentário construtivo, apoie, elogie, impulsione. Como o Grossi falou, nós, empreendedores, precisamos cada vez mais, como alguém botou aqui também, que nós somos um elo, nós precisamos cada vez mais nos unirmos. Então, vamos lá. Se eu acabei de ver um vídeo da Arlene, da Verônica, da Paula, da Paloma, da Prix, se eu for dar um toque, uma dica, fizer um comentário, responder uma caixinha de pergunta nos stories, eu vou estar contribuindo ainda mais para alavancar a autoridade desse empreendedor, dessa empreendedora. E nós temos sim que nos unir. Então, olha, eu só expliquei uma zoação usada e ela falou que não conhecia. Com que blogueirinha eu tinha aprendido? Olha, tá vendo? Então as pessoas costumam usar o termo blogueirinho no sentido pejorativo. Eu vim aqui para desmistificar esse sentido pejorativo do blogueirinho. Sabe quando essa ficha começou a cair para mim? Quando eu comecei a receber depoimentos construtivos em relação às minhas postagens. E é muito engraçado que eu falava assim, eu nunca vou fazer uma postagem deitada na cama como uma blogueirinha. Eu própria tinha alguns preconceitos em relação a isso, de nossa, deitada na cama, acabando de acordar. Mas essas pessoas estão sendo espontâneas, elas estão sendo elas. Até que um dia eu fiz um dos stories assim, e eu tive uma série de repercussões, porque as pessoas falaram, Paula, era tudo que eu precisava escutar. Então, de repente, você tem uma frase que é tudo que a outra pessoa do outro lado precisa escutar e você simplesmente não está compartilhando essa frase com as pessoas. Sabe o que vai acontecer? Vai vir outro empreendedor que talvez nem tenha tanto conteúdo quanto você, mas fale exatamente o que a pessoa precisa ouvir e a pessoa vai comprar desse outro empreendedor. Ó, Bedalu, recebi feedbacks positivos. Menos da minha irmã que me enviou alguns filtros para eu usar. Olha, é exatamente assim. E a gente usa filtros. Hoje eu estou aqui, inclusive, com vocês, sem nenhum tipo de filtro. De cara lavada, de cabelo molhado, para falar sobre esse tema, que é um tema tão curioso, um tema tão crítico. E pode ser que alguns de vocês tenham pensado assim, nossa, a Paula está lá sem maquiagem ou de cabelo molhado. Mas é exatamente isso. Claro que nós temos que ter uma preocupação em passar o melhor para vocês, em passar o melhor. Mas o melhor é o melhor conteúdo, é o melhor fundo, é a melhor arrumação, sim. Mas por que temos que ter tantas crenças e tantos receios e tantas inquietudes no momento de compartilhar o nosso conteúdo? Então, fala para sua irmã que feito é melhor que não feito e que justamente quando você estiver sem filtro, que as pessoas vão interagir mais com você. E vou te dar uma dica, tá? Uma brincadeira agora, não posso perder o gancho. No Instagram tem filtro ótimo. É só você entrar na caixinha de filtro e procurar o filtro Paula Petrúcio. Vai te dar um cílio gigante. Aproveitando para fazer a minha divulgação nesse momento. Mas eu trouxe aqui algumas perguntas que nossa equipe vai colocar aqui na tela, que eu quero que vocês respondam. Eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. Então, o que os blogueiros fazem que é positivo? Conta aqui para mim nos comentários, no bate-papo, no chat, o que os blogueiros hoje estão fazendo que vocês percebem como positivo, que vocês percebem como benéfico, que vocês percebem como sendo uma coisa construtiva. Coloca aqui para mim. Porque os blogueiros, na verdade, eles têm os clientes deles. Ó, já usei. Opa! Gostei. Já usou o filtro. Então, os blogueiros, eles têm os clientes deles, que são os seguidores. E o que de repente, eles estão fazendo que é positivo? Porque eu não sei vocês, mas eu não conheço muito mundo de blogueiros, eu sigo mais algumas pessoas que estão ligadas a essa questão da rede social, de empreendedorismo, mas essas pessoas, elas compartilham conhecimento e elas se conectam com o seu público, elas interagem com o seu público, elas entendem o seu público e elas falam exatamente o que o seu público quer e precisa ouvir. Elas falam sim delas, mas elas falam sim delas com um tom, uma colocação inspiracional para motivar, para engajar. Ó, a vida como ela é, perfeito.
Concordo que seja uma coisa muito positiva que alguns blogueiros... Na verdade, alguns blogueiros, tá? Vou trazer mais alguma polêmica, porque eu acredito que nem todos têm aquela vida e a gente precisa também aprender a filtrar que nem sempre vai ser aquela vida cor-de-rosa e tudo lindo, perfeito e luxuoso. Mas trazer a vida como ela é um ponto muito positivo, sim. Tem mais uma pergunta que eu quero deixar para vocês aqui. O que os blogueiros fazem e não faz tanto sentido assim para vocês? Para o negócio de vocês, para a vida de vocês. Porque também nós temos que aprender com os erros e com os acertos. Então, podem ter alguns pontos que os blogueiros trabalham e que são positivos, e podem ter alguns pontos que os blogueiros trabalham, que os blogueiros aplicam, e que não são tão positivos, não combinam com os nossos negócios. Então, o que os blogueiros fazem que vocês não vão fazer porque não combina com o negócio de vocês? Me conta aqui, Prixie, o que você acha que também talvez não faça tanto sentido para o seu negócio? E a última pergunta é a seguinte. Ó, defender e explicar causas a favor do meio ambiente. Legal! Defender e explicar causas a favor do meio ambiente. Existem muitos blogueiros que defendem sim uma causa e eles criam uma tribo. O que é essa tribo? É um grupo de pessoas que têm pensamentos, ideais parecidos, que têm pensamentos e ideais em comum e eles se unem a favor de uma causa. Então, por exemplo, se eu começar aqui a falar que eu gosto de cachorro, de astrologia ou de qualquer outro tipo de assunto, se tiver alguém aqui assistindo que goste desses mesmos assuntos, vão começar a se conectar comigo. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 3 anos e meio. Se eu começar a falar da maternidade, como ela é, da vida de mãe empreendedora, como ela é, talvez alguns de vocês vão se conectar com a minha fala. Isso vai construindo uma tribo. E isso faz muito sentido também. O Abedelo botou, acho que mostrar minha vida pessoal, sim, inclusive a sua vida de mãe empreendedora, de mulher empreendedora, guerreira, porque isso vai inspirar outras mulheres. E as pessoas hoje muito mais estão comprando por propósito. Elas não compram só a marca, elas compram toda a história da marca. Elas compram toda a construção da marca. Por que a reserva talvez venda tanto? Se é uma blusa, claro que tem qualidade, mas é uma blusa como uma outra blusa. Mas eles têm um propósito por trás. Eles têm alguns mandamentos por trás. Eles têm algumas ideologias por trás. Que as pessoas compram e consomem justamente essas ideologias. Então, mostra o que está por trás. Agora eu quero que você faça o seguinte. Coloca aqui para mim nos comentários o que os blogueiros fazem e você pode adaptar e implementar no seu negócio. Conta aqui para mim o que os blogueiros fazem e você pode adaptar e implementar no seu negócio. Bedalu, Prix, todo mundo está aqui comigo. O que vocês podem começar? É claro que não é ser falso, não é deixar de ser você, não é colocar uma máscara porque um dia essa máscara cai, é de repente adaptar essa conexão com o cliente, é adaptar esse resultado com o cliente. O que os blogueiros fazem? Eles, não faz sentido desfilar de biquíni, não faria sentido para mim. Ótimo, se não faz sentido para você desfilar de biquíni, é uma coisa que os blogueiros fazem e que você não vai comprar. Mas e agora? O que os blogueiros fazem? E você pode adaptar e implementar no seu negócio. Então, para estudar. Tem algum blogueiro que você admira? Tem algum blogueiro ou alguma blogueira influenciador na sua área de atuação, no seu ramo, ou que combina com o seu negócio? Porque eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela trabalha com roupa social. Tá? Ela vende roupa social. E ela uma vez fez uma parceria com uma blogueira. Sabe quanto ela vendeu? Nada. Sabe por que ela não vendeu nada? Porque o público da blogueira não usava roupa social. Até que ela fez uma parceria com uma pessoa que trabalha em uma grande empresa e tem amigos que trabalham em grandes empresas. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a se conectar com aquela mensagem dela. Não mostrar e apresentar produtos feitos por pessoas e para pessoas. Perfeito! Mostrar produtos feitos por pessoas e para pessoas.
O Bruno está mostrando os efeitos, Paula, os efeitos nas postagens. Legal, Paula, muito bacana. Você percebe que eles se preocupam com uma identidade visual. Eles se preocupam, alguns Instagrams, eles são muito bonitos porque eles seguem cores por linhas, cores por colunas, eles seguem padrões visuais, então eles criam sim essa identidade visual. A forma como eles falam e conduzem as conversas. Perfeito, Verônica. Eles conduzem de pessoa para pessoa, como se você estivesse conversando muitas das vezes com um amigo. E isso faz toda a diferença, porque você se sente muito mais próximo. Hoje, inclusive, eu percebo que quando eu faço um stories, por exemplo, eu faço um stories explicando alguma coisa do marketing ou das vendas. Talvez não tenha nem tanto engajamento quanto quando eu fiz um stories no domingo falando simplesmente que eu estava superando um medo de fazer uma aula de mergulho. E foi exatamente isso. Porque a gente começa a se aproximar das pessoas por sermos quem somos. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Conta aqui para mim o que vocês vão começar a colocar em prática, o que vocês vão começar. E se as pessoas chamarem de blogueirinho? Eu quero muito é ter a conta bancária de alguns dos blogueirinhos que eu vejo no mercado. E se eu não estiver fazendo mal a ninguém, se eu não estiver influenciando negativamente ninguém, que eu seja uma grande blogueira influenciadora de empreendedores, assim como vocês sejam grandes blogueiros. Não no sentido pejorativo do negócio, não no sentido de ter que postar todos os dias, postar o dia inteiro, mas como a gente sempre fala, quem não é visto não é lembrado.